amigas, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal de estudo da Bíblia, o canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre estamos estudando este guia de estudo aqui com o tema Temas do Evangelho de João. E hoje nós iremos estudar o capítulo 8, Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Eu sou o pastor Anderson Ornelas, e é uma alegria, uma satisfação ter a sua companhia, poder participar do estudo que você faz da semana, poder colaborar com você através dos comentários aqui da lição da Escola Sabatina. Nós iremos nos maravilhar com certeza diante do estudo dessa semana, porque a Bíblia é um livro vivo, é um livro que sempre que você o lê, aonde quer que você esteja, o autor dela sempre estará ao seu lado, te instruindo, te capacitando, te iluminando. O Espírito Santo, aquele que inspirou os escritores a escrevê-la, também vai estar com você te iluminando para que você entenda. Isso é magnífico, isso é fantástico, e por isso que eu estou feliz, eu estou animado para o estudo dessa semana. Espero que você também esteja. Então, nós vamos hoje utilizar um recurso diferente. Você tem na plataforma aí do Play Store um aplicativo que se chama Escola Sabatina. Nesse estudo de hoje eu quero utilizar esse recurso e eu vou colocar aqui na tela do lado para que você possa estar acompanhando aqui desse lado os textos que nós iremos ler a partir da lição da Escola Sabatina de forma virtual, tá bom? Assim nós poderemos ler as perguntas, os textos bíblicos, também poderia apresentar para vocês as respostas sugestivas que eu coloquei na minha lição, que pode ser de ajuda para você, né? Pode enriquecer também o seu estudo. Então, sem mais delongas, vamos para o estudo número 8, Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Isso aqui é muito lindo, muito bonito. Por quê? Porque no Antigo Testamento é onde nós temos a apresentação das profecias messiânicas. Nós temos ali profecias sobre o nascimento virginal de Jesus, sobre também o seu nascimento em um local específico, que seria Belém. Nós temos a apresentação do seu sofrimento na cruz, descrito de forma específica ali no Salmo 22, né? Você pode ler lá depois o Salmo 22 e você verá que ali tem aspectos específicos da morte de Jesus, de como seria, do que ele diria na cruz, das suas vestes sendo repartidas, das pessoas que iriam maltratá-lo, Isaías 53 também. Então existem várias profecias messiânicas, inclusive eu me estou me lembrando aqui a traição de Jesus, que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata, isso tudo estava predito nas Escrituras Sagradas. Também a rejeição daqueles que eram seus, o povo judeu iria rejeitar Jesus como Messias, isso já era descrito nas profecias bíblicas. Também é descrito a sua morte, a sua ressurreição. E isso traz para nós uma riqueza, isso faz-nos ficar assim bem felizes ao pensarmos que esse livro é um livro vivo, é um livro que Deus conservou por milhares de anos para o nosso bem. A Bíblia, esse livro demorou a ser escrito 1500 anos para ser composto, e Deus foi conduzindo cada autor, trabalhando na mente, dando a inspiração ali no pensamento, depois guiando o autor ao escrever, porque ele tinha a revelação na mente, e depois também ele escrevia de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua capacidade cognitiva, de acordo com o conhecimento que ele tinha, mas o Espírito Santo que deu a mensagem na mente, ele também guiou agora o profeta ao escrever isso. Então nós vemos que isso tudo é cumprido no Novo Testamento através de Jesus, e os autores do Novo Testamento fazem questão de deixar bem claro para nós que isso é evidente. Por isso, nós iremos agora para essa lição aqui, a parte de sábado, diz assim: e ele veio de fato como um deles, ele é o Hamashia, o Messias, o Cristo. Ele chegou em Israel como a Bíblia predizia, Ele veio de fato como um deles, um judeu nascido em Belém, como as Escrituras haviam predito. Agora, será que ele foi aceito? Não, você e eu sabemos que ele foi rejeitado. Nessa semana estudaremos a respeito de todas as outras maneiras pelas quais João retrata Jesus como Messias e examinaremos por que algumas pessoas ainda continuam a rejeitá-lo. Então, como eu falei para vocês, eu estou aqui com o meu telefone em mãos e colocar aqui na tela para vocês, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Você tem aí o verso para memorizar, mas eu tenho maior testemunho que o de João,
porque as obras que o Pai me confiou para que eu os realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. João 5:36. Então, olha só, aí estão as leituras da semana. O texto que nós lemos, ele veio de fato como um deles, judeu nascido em Belém, como as escrituras haviam predito. E nós vamos examinar essa parte de verde, né? Examinaremos por que algumas pessoas ainda continuaram a rejeitá-la, apesar de todas as razões poderosas que o confirmavam como Cristo. O que nós aprendemos então diante disso? Por mais que Jesus evidenciasse sua autoridade como Messias, nós vemos então de que muitas pessoas ainda escolheram rejeitar. Essa lição apresenta para nós todos os sinais, as obras, maravilhas, os ensinamentos de Jesus, todos os milagres que ele fez, e mesmo assim as pessoas o rejeitaram. Isso demonstra o direito de escolha que cada um de nós temos. Podemos evidenciar os maiores milagres, mas se nós não tivermos o coração aberto para a palavra de Deus, nada adiantará, não é mesmo? Então vamos aqui para a parte de domingo, sinais, obras e maravilhas. Pois bem, na pergunta número 1, como é descrito o relacionamento entre Deus e Jesus, ou Jesus e Deus? Especialmente no contexto dos sinais. Vamos ler os textos, aqui tem os textos. Eu estou utilizando aqui a Almeida Revista e Corrigida, e João 5,17 diz assim: Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus tinha acabado de fazer uma cura no sábado e os fariseus e escribas, os líderes religiosos daqueles dias, começaram a perseguir Jesus porque Jesus estava no pensamento deles transgredindo o sábado porque ele havia curado a pessoa neste dia. Então aqui Jesus diz: olha, o meu Pai trabalha até agora. Algumas pessoas entendem esse texto de maneira equivocada. O que Jesus está dizendo é: o que eu fiz, eu não fiz por mim mesmo, eu fiz mediante ao poder que o Pai me concedeu. Tudo que eu faço é porque são obras dele e ele me comunicou a fazer. Então, se eu curei alguém nesse dia de hoje, quem curou conjuntamente comigo foi meu Pai, porque as obras que faço são dele. Então, com isso, ele trabalha até agora. O texto também vai reafirmar a questão de que Deus, ele é Deus criador e mantenedor que age por meio do mundo e está agindo inteiramente no mundo agora, nesse exato momento, atuando na sua vida, na minha, e ele é aquele mantenedor de todo o universo. Com isso, Jesus ele queria dizer para as pessoas daquela época que Deus, ele não é aquele Deus distante, como existia no pensamento judaico em algumas instâncias, de que Deus havia feito o mundo e o abandonado. Uma ideia bem semelhante ao deísmo que nós temos hoje, né? Deus criou o mundo, abandonou e não se relaciona ou interage com o ser humano ou com as questões que acontecem aqui na Terra. Então Jesus apresenta: meu Pai trabalha até agora, o trabalho do Pai e o meu trabalho é para a salvação da humanidade, para conduzir essas pessoas para o que é correto, para o que é justo, para o que é íntegro. Pois bem, João 5,20 diz assim: porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O propósito do Senhor Deus, o Pai, é apresentar através de seu Filho, Deus Jesus, que as obras que Jesus faz é enviado do céu. Então todas as obras, sinais e maravilhas são para que as pessoas fiquem assim atônitas, para que as pessoas fiquem maravilhadas e reconheçam que Jesus é Deus, é um ser especial que veio do céu, é o Criador e tem algo muito especial para passar para as pessoas. Então o Pai mostra para o Filho o que irá acontecer e obras maiores do que aquelas que ele tinha feito naquele momento seriam feitas no decorrer do tempo. João 5, 36 a 38, que diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Vocês não podem crer no Pai se não creem em mim, porque eu sou a presença e a revelação do Pai. E tudo que ele quer comunicar a vós, ele faz através de mim. Se vocês me rejeitam,
também o rejeitam. E agora nós podemos então aqui tentar responder a pergunta 1. Como é descrito o relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, especialmente no contexto dos sinais? A resposta subjetiva que eu coloquei aqui é a seguinte. Em João 5,17, verso 20, 36 e 38, que nós acabamos de ler, o relacionamento entre Jesus e o Pai é descrito como de plena unidade e cooperação. Trabalham unidos com o propósito de salvação da humanidade. Jesus realiza as obras do Pai, que lhe confia e revela tudo, confirmando o seu amor pelo Filho. Os sinais que Jesus faz são testemunhos de que ele foi enviado pelo Pai, mas a rejeição de sua mensagem revela que os opositores não conhecem verdadeiramente a Deus. Então perceba, os líderes religiosos, quando escolhem não dar credibilidade ao que Jesus estava dizendo, estão também com isso rejeitando o Pai. Então Jesus usou os sinais para mostrar a íntima relação de trabalho que ele tinha com o Pai. Olha, eu não estou aqui fazendo algo que esteja contrário aos céus. Tudo que eu faço é mediante ao que o Pai me pediu para fazer. Depois vamos ver um pouco mais sobre isso. Ainda aqui sugere eu ler João 10,38, que fala assim: mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha, se vocês não querem acreditar em mim, Deus me concedeu a bênção, a oportunidade de fazer diante de vocês maravilhas, sinais, obras, para que diante dessas obras, esses sinais, vocês creiam no que em quem eu sou e no que eu tenho a dizer, tá bom? Então nós podemos ver que João 14, verso 10 ao 11 também diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Se vocês não querem crer no que eu estou dizendo, creiam pelo menos pelas obras que faço. Agora, quando eles decidiram não crer em Jesus e suas palavras, também por maiores que os milagres fossem, eles não conseguiriam atingir o coração daquelas pessoas. Por mais que Jesus ressuscitasse Lázaro depois de 4 dias que ele já tinha sido enterrado, isso não amoleceria aquele coração duro que estava empedernido, que eram pessoas totalmente irrecuperáveis e não estavam mais aptos a ouvir a voz de Deus. Perceba, e isso é muito interessante. Você e eu podemos notar aqui que diz assim: no entanto, como já vimos, apesar dos sinais poderosos e do testemunho de muitas pessoas, muitos ainda escolheram não crer. Indo aqui para a parte então de segunda-feira, o papel autoritativo das Escrituras. Jesus vai apelar então para as autoridades do Antigo Testamento, ou melhor, João, o apóstolo, vai apelar então para as autoridades do Antigo Testamento e a precisão do que as Escrituras diziam a respeito de Jesus. O próprio Jesus, ao se deparar com os líderes religiosos, ele vai falar de que as palavras da profecia, a Bíblia, o Antigo Testamento, vai validar o que ele está fazendo, vai trazer uma autenticação de quem ele é, vai dar credibilidade para o seu trabalho e vai também demonstrar a veracidade do que ele tem para apresentar. Pergunta número 2. Leia os textos a seguir e o que eles ensinam sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade das Escrituras. Vamos ler então os textos. Aqui nós temos um texto bem conhecido, que é João 5,39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida? Muitos leem esse texto aqui como se fosse uma ordem no imperativo, como se estivesse sendo escrito assim: examine as Escrituras, porque se vocês examinarem as Escrituras, vocês vão ter em mim vida eterna. Mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus está conversando com os líderes religiosos, dizendo assim para eles: olha, vocês examinam dia após dia, dia e noite, as Escrituras Sagradas. Vocês julgam que conhecer apenas as Sagradas Escrituras, decorá-las, isso por si só lhes dará
vida eterna. Vocês examinam a Bíblia porque vocês julgam que nela vão encontrar vida eterna. Mas, no entanto, é essa mesma Bíblia que vocês examinam que dá testemunho a meu respeito. E vocês não estão me aceitando. Então, vocês não querem vir a mim para ter vida? Como procuram vida eterna, e a Bíblia testifica de mim, e agora quando eu vim para apresentar vida para vocês, vocês a rejeitam. É uma advertência de Jesus contra os líderes religiosos e o formalismo ao ler a Bíblia, o formalismo na religião, onde eles estavam preocupados com exteriorizar a Bíblia, mas não estavam preocupados em internalizar os conceitos, os princípios éticos da palavra de Deus. João 5, verso 48 a 47, que vai dizer: porque se vocês cressem em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olhem só, vocês se gabam, não é mesmo? Vocês se orgulham de ser conhecedores dos relatos, de serem pregadores da palavra de que Moisés escreveu, mas, no entanto, ele escreveu a meu respeito e vocês não creem em minhas palavras? Se vocês crescem que Moisés falou, crerias também em mim, porque ele escreveu a meu respeito. E aqui nós novamente nos lembramos de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, onde ali diz que Moisés profetiza ali que viria um profeta semelhante a ele e apresentaria coisas surpreendentes para o povo e que eles precisavam estar aptos para receber esse profeta, e esse profeta não é nada mais nada menos que o próprio Jesus. Avançando então para a resposta, o que eles nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade das Escrituras, eu coloquei aqui. Esses textos mostram que Jesus reconhecia a autoridade divina das Escrituras, destacando que elas apontam para ele como o cumprimento das promessas messiânicas. Ele condena o formalismo de estudar a Bíblia sem buscar um relacionamento vivo com Deus e ressalta a unidade entre o escrito de Moisés e sua própria missão. Assim, Jesus ensina que as Escrituras têm autoridade suprema para revelar a verdade e conduzir a fé nele como o Salvador. Jesus não estava aqui de forma anônima, ele estava aqui de forma autêntica e apresentava as Escrituras Sagradas como aquelas que davam veracidade e credibilidade ao seu pensamento, aos seus ensinos. O pensamento judaico na antiguidade era de que o conhecimento da lei asseguraria a vida eterna. Assim relata-se que Hillel, um rabi do primeiro século antes de Cristo, declarou: alguém que obteve a posse das palavras da Torá adquiriu para si mesmo a vida do mundo por vir. Isso está na Mishnah, não é mesmo? E também no Talmud, Parna 17. Ele escreveu a meu respeito. O que ele está dizendo? Esta não parece ser uma referência a um determinado passar dos escritos de Moisés, a menos que seja Deuteronômio, como citamos aqui, capítulo 18, verso 15 e 18, mas uma alusão geral aos elementos do Pentateuco que apontavam para Cristo, e particularmente o serviço do santuário e das profecias de Jacó. Então perceba que aqui neste relato Jesus está dizendo: olha, vocês estudam muito a Bíblia. Se vocês estudassem ela de forma precisa, estudassem com espírito de humildade, com espírito de oração, invocando de Deus o conhecimento pleno e verdadeiro, removendo o orgulho e a presunção de vocês considerariam que eu realmente estou falando a verdade e que eu venho cumprindo todos os preceitos e as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Nisso eu consisto que vocês estão lendo a Bíblia apenas por ler, fazendo o ano bíblico apenas para constar ali na escola sabatina: olha, eu fiz o ano bíblico, eu li tal livro, apenas por uma questão exterior para que os outros vejam, mas não sinceramente porque querem aprender, porque querem ter mudança, porque querem ser transformados, iluminados, porque querem ser um representante de Deus na terra. Então nós vemos essa advertência de Jesus contra aqueles homens, e isso não soou muito bem aos ouvidos deles. Eles com certeza não ficaram muito felizes com aquilo que ouviram de Jesus. Na verdade, isso somente fez com que a ira deles se elevasse contra Jesus. Ao longo dos evangelhos, repetidas vezes Jesus apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele. Por exemplo,
Jesus, com frequência, usou eventos do Antigo Testamento para ajudar a apontar para si mesmo e para o que ele fazia. Por exemplo, nós notamos aqui na conversa que ele teve com Nicodemos, a lição citou, onde ele diz para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aqui temos então a referência de Números, capítulo 21, versos 5 ao 9, em que o povo abandona o Senhor, abandona os princípios de Deus, e com isso eles agora são picados pelas serpentes que existiam ali. As serpentes sempre existiram ali, mas agora, por rejeitarem a palavra de Deus, ou seja, por praticarem ali o pecado de mão erguida, de mão levantada, a rebeldia expressa, explícita, Jesus ou Deus tira ali aquele bloqueio, aquela blindagem de protetora que existia sobre eles e permite que as cobras, as serpentes piquem as pessoas ali, castiguem eles por causa da sua indisciplina, por causa da sua rebelião. E com isso aqui a lição nos diz que Cristo não apenas se referiu à história, mas ao usá-la para apontar para si mesmo, ele basicamente nos deu a interpretação autorizada do que a história pretendia transmitir. Então nós temos ali a orientação que ele deu para Moisés. Moisés, faça uma serpente de bronze, pendure em uma haste, e quando olharem para essa serpente pendurada na haste, essas pessoas serão curadas. Então aqui é uma alusão de que nós precisávamos então olhar para Jesus sobre o madeiro, o seu sacrifício, a sua atitude, a sua abnegação em deixar o céu e vir à terra por nós. Isso tudo deveria nos levar a um íntimo relacionamento com Deus. Isso deveria nos levar a um íntimo amor para com Ele. E a mudança de vida é algo que precisaria estar evidente na vida de todo cristão que olha para Cristo. Ao ser curado aqui, esse curado não significa apenas curado de uma doença física, mas curado no sentido mais pleno da palavra, curado espiritualmente, emocionalmente, onde todas as nossas necessidades seriam supridas em Cristo Jesus. Você está atravessando alguma dificuldade no seu relacionamento conjugal? Cristo pode suprir todas as suas necessidades. Você está enfrentando uma dificuldade emocional, econômica, uma dificuldade física? Jesus é aquele que pode suprir todas as suas necessidades. Olhar para Ele e todos os habitantes da terra serão então curados. Muito bem. Além disso, Moisés escreveu na lei, ou seja, aqui não é referência apenas aos 10 mandamentos, mas a toda a Torá, a tudo que foi escrito por Moisés, de que Jesus viria. Agora na pergunta 3, leia os seguintes textos, João 13, 18 e alguns outros textos, o que eles ensinam sobre a autoridade das Escrituras, conforme Jesus e João a entendiam, o que isso nos diz sobre o papel crucial que as Escrituras devem ter para a nossa fé. Os textos, então, nós temos aqui diante da tela para que você veja. Lerei alguns onde diz em João 13, verso 18, não fale de todos vós, eu bem sei que os tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui Jesus fazendo uma predição de sua traição. Em João 17, 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Novamente, falando da sua traição. Em João 19, 24, disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ele, para ver se de quem será. Isso por assim, para que se cumprisse a Escritura, que diz, dividiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes, e os soldados, pois, fizeram essas coisas. Aqui, então, uma referência ao Antigo Testamento, aos Salmos. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas haviam terminado, para que a Escritura se cumprisse, diz, tenho sede. Então, o que Jesus fazia era para cumprir as Escrituras. Ou seja, Jesus tinha uma agenda. Existe um relógio celestial junto ao trono de Deus, onde todas as obras que Jesus fazia, os sinais que ele apresentava, as maravilhas que ele efetuava, tudo era conforme uma agenda precisa que ele tinha. Vir a esse mundo, ele vinha com um propósito, um plano, uma missão bem estabelecida, bem precisa. Ele seguia esses planos à medida que a sua vida ia seguindo para cumprir aquilo que Jesus, o que Deus tinha lhe dado. Em João
19:36 nós vemos: porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos ossos será quebrado. Qual seria então a resposta para a pergunta 3? O que eles ensinam sobre a autoridade das escrituras conforme Jesus e João a entendiam? O que isso nos diz sobre o papel crucial que as escrituras devem ter para a nossa fé? A resposta sugestiva que eu coloquei aqui seria: os textos mostram que Jesus e João viam as escrituras como autoridade divina, cuja palavra sempre se cumpre. Jesus enfatiza que os eventos de sua vida, como a traição de Judas, os detalhes de sua crucifixão, ocorrem para cumprir as profecias. Isso ensina que as escrituras são essenciais para a nossa fé, pois elas revelam o plano de Deus, mostram a sua fidelidade e apontam para Cristo como centro da revelação divina. Agora, quais são algumas das influências que atuam de maneira sutil ou aberta para enfraquecer a nossa fé na autoridade da Bíblia? E aqui traz essa pergunta no rodapé da nossa lição para, então, ser comentadas na sala com os demais alunos. E o que podemos dizer? Existem algumas influências que enfraquecem a fé na autoridade da Bíblia, que pode ser manifestada de várias formas, né? Tanto de forma sutil como de forma aberta. Então, sem essa de dizer que a Bíblia precisa ser contextualizada, que a Bíblia está ultrapassada, que ela, né, não se adequa aos padrões modernos e atuais, não podemos entrar nessa. Existe hoje um relativismo cultural, a ideia de que toda verdade é relativa, e isso é contra os princípios de Deus. Nós cremos que a Bíblia é uma verdade absoluta, que sempre foi e sempre será, em qualquer cultura, em qualquer época, para qualquer povo, língua ou nação, não é mesmo? Mas as pessoas fazem declarações abertas hoje dizendo que a Bíblia está ultrapassada, de que a mensagem dela é incompatível com os valores modernos atuais, mas isso não deve ser o que eu e você devemos pensar. Existe também um ceticismo científico, onde as pessoas vão sugerir que a ciência e a fé são totalmente incompatíveis, e muitos vão querer fazer uma nova leitura da Bíblia com base na ciência, alegorizando ali os dias da criação, descartando a Bíblia, os seus ensinos e os relatos bíblicos, né? Existe também no mundo uma pressão secular. E de forma sutil podemos dizer que o entretenimento, a mídia, elas frequentemente vão promover valores contrários àquilo que a Bíblia apresenta, moldando a mente das pessoas de uma forma imperceptível. As pessoas se tornam mais duras, as pessoas se tornam menos receptivas à palavra de Deus. E em questões assim de influências mais abertas, podemos ver movimentos ou ideologias que ridicularizam a fé cristã, ridicularizam a Bíblia, promovem uma agenda contrária aos princípios de Deus, né? Promovem também escândalos religiosos e muitos outros pontos. Indo aqui para a parte então de terça-feira, profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Olha só que interessante, nós temos aqui a pergunta 4. Como as seguintes passagens do Novo Testamento e do Antigo estão ligadas, conectadas? Isto é, como o Novo Testamento usa esses textos para dar testemunho de Jesus. Vamos ler então João 1:23 que diz: Disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui tem um relato de João Batista, a alusão que ele faz de Isaías 40, verso 3, onde diz: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Podemos dizer então que esses textos citam diretamente, João Batista cita Isaías 40, verso 3, para se identificar com a voz que clama no deserto, preparando o caminho para Jesus. O Novo Testamento usa esse texto para afirmar que Jesus é o Senhor prometido no Antigo Testamento, cuja chegada exige arrependimento e preparação espiritual, e ele, João Batista, é o homem designado, o maior profeta nascido de mulher, porque tem o grande privilégio de pregar e preparar o caminho para o próprio Deus que vem encarnado. Agora, os seguintes textos de João 2, 16 e 17, onde diz: E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Quando Jesus entra ali naquele recinto onde
acontecia adoração no templo e o povo está então vendendo produtos, o povo está fazendo comércio. Jesus, ele purifica o templo. Agora, quando ele faz isso, os discípulos se lembram de Salmo 69, verso 9, que diz: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Mais uma vez, vemos sendo aplicado o relato do Antigo Testamento naquilo que Jesus estava fazendo para cumprir o Antigo Testamento. Nisso, a purificação do templo por Jesus é conectada a Salmo 69, 9, que expressa o zelo pela causa de Deus. O Novo Testamento, então, aplica esse texto a Jesus, mostrando que seu zelo pela pureza do culto a Deus era uma característica messiânica, e isso é muito lindo. Agora, Jeremias fala ali: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus aqui fala isso, remontando a sua mente para Jeremias 2,13, porque o meu povo fez duas maldades. A primeira, a mim me deixaram, que sou o manancial de águas vivas. E segundo, cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. O contexto aqui nós já explicamos em algumas lições anteriores, é de que as pessoas deixaram Jesus a fonte de água a jorrar, que brota da terra de forma límpida, pura, viva e cristalina, fresca, para saciar a sede daqueles que ali estão, deixaram para cavar um buraco na pedra e beberem a água que vem da chuva, a água morna, a água parada, que não retém ou que não satisfaz a sede. Então, com isso, nós notamos que Jesus promete o rios de água viva aos que creem nele, enquanto Jeremias denuncia Israel por abandonar a Deus, que é a fonte de água viva. Então, o Novo Testamento usa a imagem de Jeremias para mostrar que Jesus é a fonte da verdadeira vida. A verdadeira vida espiritual está em Jesus, em contraste com os falsos suplementos do mundo, que é comparado às cisternas rotas que não retêm água ou que não têm água que sacia, que preenche, que traz felicidade e bem-estar pleno. E por último, nós temos João 19,36, porque isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Lá em Números capítulo 9, verso 12, o povo deveria comer o cordeiro pascual naquela noite antes de sair do Egito, por ocasião que a última praga desceria sobre o Egito, matando os primogênitos de toda a casa. As pessoas deveriam matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais, nos portais da sua casa, e dentro deveriam comer o cordeiro juntamente com ervas amargas, e os ossos do cordeiro não deveriam ser quebrados. Aqui nós temos esse relato onde diz: dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Então Jesus é apresentado como o Cordeiro Pascual. A ausência de ossos quebrados em Jesus na crucificação cumpre a instrução de Números 9, 12. Sobre o Cordeiro Pascual, o Novo Testamento usa esse texto para testemunhar que Jesus é o Cordeiro de Deus, cuja morte perfeita cumpriu a Páscoa. Então nós notamos aqui a profecia do Antigo Testamento se cumprindo perfeitamente em Jesus. Então, não apenas João, mas também Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e todos os escritores do Novo Testamento, sobre inspiração do Espírito Santo, eles inúmeras vezes vão enfatizar que a vida de Jesus está em sintonia com aquilo que é apresentado no Antigo Testamento: sua morte, sua ressurreição, o seu nascimento, a sua vida ali em Nazaré, como a ascensão de Jesus ao trono de Deus, sendo apresentado por Paulo em Hebreus, sendo apresentado também por João em Apocalipse, não é mesmo? E isso é muito bonito. Então, embora Jesus apontasse continuamente as Escrituras para os seus discípulos, pois prediziam o seu ministério, em que momento eles finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para ele? Eles não entendiam quando Jesus lhes dizia, muitas vezes, através de símbolos, através de aspectos simbólicos, ele falava, e eles achavam que Jesus estivesse falando de questões literais e não conseguiam compreender plenamente o que ele dizia. Mas aqui diz: depois de que Cristo morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos, então agora eles começaram a rever o que Jesus tinha dito para eles e ler a Bíblia e pensar assim: olha só, Jesus não tinha dito isso aqui para nós, agora faz sentido, agora sim eu entendo. Você em algum momento, por acaso, não escutou um professor ou uma mensagem, uma pregação,
e você não se conectou. E mais à frente, quando você estava fazendo o seu devocional de forma precisa, de forma profunda, bem conectado com Deus, você se deparou com um texto e falou: nossa, agora sim faz sentido, agora sim eu entendo isso aqui de uma forma mais perfeita, agora eu entendi o que aquele pregador falou há 20 anos atrás. Eu não sei se acontece com você, mas já aconteceu muito comigo isso, compreender hoje algum relato que foi apresentado a mim muitos anos atrás. Vamos agora para a parte então de quarta-feira, profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, só que agora a parte 2. Então, antes de prosseguirmos, eu gostaria que você visse que eu tenho aqui em meu estúdio este livro, a coleção dos testemunhos. Eu tenho aqui atrás, testemunhos aqui no meu estúdio. E aqui eu tenho o volume 7, Testemunhos para a Igreja, volume 7, onde eu citei no início, mas aqui nesta edição nova, na página 63, e na edição antiga, na página 71, tem uma frase que ela é muito especial para nós dentro deste relato que estamos apresentando aqui. Uma só sentença das Sagradas Escrituras é de mais valor do que 10.000 ideias ou argumentos humanos. Então, eu citei no início, fiz questão de apresentar aqui para que você veja, para que você note, para que você tenha a total certeza de que o que a Bíblia diz, vou ajeitar aqui os meus livros, o que a Bíblia diz vale mais do que qualquer doutor tenha dito. Não é assim diz o doutor, mas assim diz o Senhor. Uma só sentença das Sagradas Escrituras vale mais do que 10.000 argumentos. Não, mas está escrito aqui na Bíblia, mas a Bíblia foi ultrapassada, a Bíblia já tem muito tempo, nós precisamos contextualizar isso, precisamos ler à luz dos princípios atuais, modernos. Não, nada disso. A Bíblia é suficiente para nos trazer libertação, para nos trazer cura, para nos ensinar, para nos admoestar. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para repreensão, para educação na justiça. Percebe? Então, aqui nós vemos na parte de quarta-feira que Jesus disse aos líderes religiosos: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. É uma afirmação ousada da parte de Jesus. Agora, aqui diz, as estimativas variam, mas alguns estudiosos argumentam que Jesus de Nazaré cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. Em alguma pesquisa rápida que eu fiz, existem no Antigo Testamento mais de 300 profecias messiânicas em que Jesus cumpre todas no Novo Testamento. E quando nós vamos aqui para a pergunta 5, o que as seguintes passagens do Evangelho de João revelam sobre Jesus como cumprimento das profecias messiânicas? Nós notamos na parte de terça-feira um pouco e nós vamos ler agora algumas outras. Por exemplo, em João 12, nós temos aqui a entrada triunfal de Jesus quando as pessoas clamam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos agora. Isso significa a palavra Hosana. Agora, também tem um significado mais especial aqui nesse relato. E tudo isso tem uma conexão com o Salmo 118, 26, que diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então, além de Hosana significar salva-nos agora, também significa bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quer dizer que as pessoas que estão aclamando Jesus na entrada triunfal, elas reconhecem Ele como Messias. Então, a aclamação aqui, a multidão dizendo essas palavras, reconhece Jesus como o Messias prometido, e essa passagem revela que Jesus é o Rei esperado que traz salvação de Deus. Em João 12, 14, e achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Aqui faz alusão a Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. O que ele seria filho de Sião? Filho de Sião é referência à própria Jerusalém. E logo na sequência, exulta, filho de Jerusalém, aqueles que são moradores, que estão dentro da cidade. Eis que o teu rei virá. O rei, porque Jesus é descendente de Davi, é aquele que vem da descendência de Davi como Messias. Ele vem sobre um jumentinho, de forma humilde, onde as pessoas não evidenciariam tudo que ele era, ou melhor, onde as pessoas não reconheceriam
ele como alguém da alta sociedade, mas sim como alguém simples. Pois bem, nós então respondemos aqui, Jesus entrando em Jerusalém, montando em um jumento, cumpre a profecia de Zacarias 9, que descreve o rei Messias vindo com humildade e justiça. Isso destaca a natureza humilde e pacífica do reino de Jesus. Como é que os líderes religiosos não atentaram para isso? Da forma humilde, né? De como ele seria rejeitado, como diz em Isaías 53, verso 3, que ele seria rejeitado, o mais desprezado entre os homens, não é mesmo? Em João 13, verso 18, nós temos aqui, não falo de todos vós, eu bem sei que os tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui Jesus faz alusão a Salmo 41, verso 9, né, que o seu amigo íntimo em quem ele confiava, quem comia pão com ele, iria levantar o calcanhar, ou seja, a traição de Judas é interpretada como cumprimento profético disso aqui em Salmo 41. Esse amigo íntimo que levanta o calcanhar contra o ungido de Deus. E isso confirma os eventos dolorosos da vida de Jesus que estavam previstos nas Escrituras e a traição. E por último aqui, nós temos João 19:37 e outra vez diz a Escritura, verão aqueles que transpassaram. Ou seja, Jesus seria transpassado por uma lança. Os soldados pegaram uma lança e perfuraram o lado de Jesus para ter a certeza que ele havia descansado, que havia morrido. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui se revela prontamente em Jesus, ou podemos lembrar também de Zacarias 13, verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Perceba, aqui nós temos a visão de Jesus perfurado, que cumpre perfeitamente Zacarias 12, que profetiza que o povo olhará para aquele que transpassaram. Isso revela Jesus como Salvador, que sofre pelos pecados da humanidade conforme o plano redentor de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fala que Jesus vem e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. As pessoas que transpassaram Jesus com a lança, aquelas pessoas que estiveram envolvidas na morte, em zombar, em judiar, em castigar Jesus de forma totalmente diabólica, estes ressuscitarão no momento da vinda de Jesus para contemplar que ele realmente era o Cristo, para contemplar que rejeitaram a salvação que estava bem disponível a eles. Ainda aqui tem a pergunta, você é bem fundamentado em suas crenças? É claro que essa é uma pergunta totalmente individual, que exige uma resposta pessoal da sua parte. Se alguém lhe perguntasse por que você crê em Jesus, ou por que você crê que Jesus é o Messias, o que responderia? Né? Ao que recorreria e a quais razões? Eu apresentei aqui a minha resposta, que pode servir de sugestão para que você também possa formular a sua. E diz assim, eu coloquei, sim, minhas crenças são bem fundamentadas e creio que Jesus é o Messias porque ele cumpriu profecias específicas do Antigo Testamento com o seu nascimento em Belém, que forma precisa, né? A sua entrada triunfal em Jerusalém, sua crucifixão. Além disso, os relatos históricos bem preservados do Novo Testamento, né? Nós temos isso na crítica textual, a apresentação ali de todo o material literário apresentado de forma precisa. Quando nós lemos os manuscritos do Mar Morto, que foi encontrado ali em Qumran, nós vemos que todo o texto bíblico que nós temos hoje, com as mesmas palavras, estão descritos ali nos manuscritos do Mar Morto, que foram datados muitos anos antes de Cristo. Ali foram escondidos pelos essênios, né? Pelaquela comunidade do Qumran. E nós vemos aqui então que no Novo Testamento, o Novo Testamento testemunha da sua vida, sua morte, ressurreição, com evidências transformadoras por inúmeras testemunhas. O que eu acho mais importante da evidência de que a Bíblia é um livro sagrado é a evidência transformadora. Além da evidência histórica, além da precisão matemática de suas profecias, além de ter essa comprovação através da crítica textual, de que a confiabilidade do texto bíblico, de que Deus preservou durante milhares de anos para que eu e você tivéssemos acesso a ele. O que mais importante além disso
é a evidência transformadora. Inúmeras testemunhas têm, ao longo de muitos anos, demonstrado que, ao contato com a Bíblia, elas foram iluminadas, mudaram o seu jeito de ser. Pessoas que eram totalmente ébrias e se tornaram sóbrias. Pessoas que eram criminosos e se tornaram pessoas confiáveis. Pessoas que eram ladrões e se tornaram pessoas que são totalmente agora honestas. Isso tudo é lindo. Pessoas que eram adúlteras e se tornaram pessoas puras. E este é o poder transformador, e esta palavra de Deus pode transformar você também. Lembre-se, uma só sentença das Sagradas Escrituras vale mais do que 10.000 ideias ou argumentos humanos. Transforma, rasga a alma, nos faz examinarmos, nos faz nos render ali diante do Senhor, diante do alpendre, né? Entre o alpendre e o altar. É esse o texto que eu estava tentando recordar aqui. Você clama ao Senhor e Ele vem em seu auxílio. Ele está num lugar elevado, sublime e alto, como diz Isaías 57, verso 15, se não me engano. Mas Ele também habita com você, abatido e contrito de espírito. Você que está arrependido, você que quer buscar ao Senhor realmente, Ele está contigo. Então, depois disso, podemos então para a parte de quinta-feira. Vocês são daqui de baixo. Quinta-feira. Leia João 6, 8, do verso 12 ao 30. Resuma a interação entre Jesus e esses líderes. Quais textos bíblicos ajudam a explicar? Porque muitas pessoas o rejeitaram. Então nós vamos ler agora aqui esses textos e vamos fazer uma leitura comentada deles para terminarmos a lição dessa semana. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo. Falou outra vez? Então qual o contexto aqui? Se você pegar Evangelho de João, no capítulo 8, você verá que um pouco antes aqui, Jesus ele está ensinando no templo. Ele passou a noite inteira no Monte das Oliveiras em oração, de madrugada. Ele volta para o templo, ele começa a ensinar no templo. Eles levam diante dele uma mulher que foi pega em adultério e eles exigem que a lei de Moisés fosse então cumprida e que aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, como eles dizem, deveria ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés. E Jesus escreve ali na terra o pecado daqueles homens, não é? E diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas vão saindo, não é? Quem sabe ao olhar para a terra e ver que os seus pecados estavam sendo descritos ali também, em que muitos daqueles que estavam levando aquela mulher diante de Jesus também fosse, quem sabe, alguns daqueles que a induziam ao erro, talvez fossem homens que já tivessem se deitado com ela, talvez fossem pessoas que cometessem muitos outros pecados piores ainda e nutrissem esses pecados no coração sem arrependimento. E eles começam a notar e largam suas pedras e vão embora, né? E Jesus ele diz, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Nesse contexto, após isso, Jesus ele volta agora a continua a ensinar no templo. E ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, quem segue os meus ensinos vai ser guiado por um caminho correto e não vai viver em trevas, sempre estará na luz. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Olha, é importante você notar aqui que eles estão remontando a mente ali para Deuteronômio 19, verso 15 e Números 35, verso 30, onde fala que uma pessoa deveria apresentar algo com mais do que uma testemunha. Quando alguém dizia algo, precisava ter outra pessoa como testemunha. Se alguém fosse encontrado matando alguém, ele deveria levar esse caso diante do juiz com 2 ou mais testemunhas. Então, eles estão dizendo assim, Jesus, você está dizendo essas coisas, mas você testifica de ti mesmo. Quem pôs a testemunha dessas coisas que você está dizendo? Eles estão desconsiderando, desmerecendo as palavras de Jesus. E eles dizem que o testemunho de Jesus não é verdadeiro. Verso 14, respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro,
porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vocês não sabem que eu sou um ser divino, que eu sou o Criador de todas as coisas, que eu inspirei os profetas a escreverem ao meu respeito nas Sagradas Escrituras. Eu vim do céu, eu falo de coisas celestiais, vocês são terrenos, vocês são pessoas que vivem em um pensamento transitório. Então vemos aqui que Jesus faz essa defesa dizendo que ele é verdadeiro porque ele veio do céu. Mas no verso 15 ele diz, vós julgais segundo a carne, ou seja, segundo os pensamentos adequados a esse mundo. E eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Jesus, ele não, quando ser humano aqui, ele não estava para julgar. Chegaria um momento em que ele faria o juízo, o juízo investigativo no reino dos céus, mas nesse momento ele veio como Salvador e não como juiz. E ele diz ainda, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Agora sim Jesus vai dizer, olha, vocês dizem que testemunha precisam ser duas, eu dou testemunho de mim mesmo, mas o Pai também dá testemunho a meu respeito. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus então respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Olha, aqui Jesus faz uma advertência a que eles não o conhecem, porque decidiram em seu coração endureceram para não atender a sua mensagem. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. O lugar do tesouro seria o local do gasofilácio. No templo existiam alguns locais destinados a cada pessoa. Tinha o local das mulheres, o local dos gentios e o local onde entrava apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, onde entravam os homens para o culto. Mas Jesus provavelmente está ali no pátio das mulheres, onde existe o gasofilácio, onde ele vê aquela mulher naquele episódio onde ela entrega uma pequena moeda, viúva com a sua moeda, e que Jesus elogia. O evangelista João está dizendo essas palavras de Jesus no lugar do tesouro, falando onde ele estava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Ele estava em um lugar público, tinha muita gente ali ao redor dele. Se quisessem prender Jesus naquele momento, poderiam prender. Mas por que não prenderam? Porque não tinha chegado a sua hora. Lembre-se, Jesus está seguindo um grande relógio celestial. E tudo tem o seu tempo determinado a cumprir. O seu nascimento, o dia do seu batismo, o dia da sua morte, tudo tinha um período profético determinado, de acordo com as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, E ao se cumprir as 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, o juízo investigativo estaria começando no céu. Então isso tudo é muito lindo de se notar. Verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis vos ir. Olha, eu estou aqui apresentando a mensagem para vocês, mas vocês não querem receber. Vai chegar um momento em que vocês irão querer me ouvir, mas não haverá mais tempo ou espaço. A porta da graça está se fechando para vocês. O coração de vocês se torna cada vez mais endurecido. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vos ir? Se é que ele vai se matar, porque aí sim não poderemos ir até onde ele está. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, vocês são de baixo. E aqui se nós vemos o título da nossa lição da parte quinta-feira, vocês são daqui de baixo. Vocês pensam apenas em questões transitórias, passageiras. A mente de vocês não está acostumada a refletir em aspectos celestiais e vocês falam de coisas terrenas, eu falo de coisas celestiais. Eu não sou deste mundo. A mente de vocês está muito impregnada às questões transitórias desta vida. Verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mais uma vez aqui, Jesus se remete ao escrito em Êxodo, capítulo 3, o momento em que Deus aparece para Moisés na sarça ardente e diz, tire meu povo do Egito. E se o faraó ou qualquer pessoa perguntar quem enviou, diga que o grande eu sou enviou. Eu sou no sentido que Deus sempre é, sempre será.
Deus é aquele que está existindo e sempre existirá, conduzindo todas as coisas em sua perfeita harmonia. Então nós vemos que eles não aceitam Jesus. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Verso 25. Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Então nós vemos que a mensagem de Jesus atraía alguns a ele, mas outros se dissipavam dele. Então, resuma a ilustrar a interação entre Jesus e os líderes. Quais textos bíblicos ajudam a explicar por que muitas pessoas rejeitaram? A resposta que eu trouxe aqui para você é de que a interação entre Jesus e os líderes religiosos, aqui descrito nesse texto que acabamos de ler, revela o confronto entre a luz de Cristo e a cegueira espiritual dos fariseus. Temos um contraste, a luz apresentada por Jesus e a cegueira dos fariseus. Ao declarar-se a luz do mundo, Jesus desafia a autoridade deles, mas é rejeitado porque julgam segundo os padrões humanos e não reconhecem a origem divina. Julgar sob padrões humanos e não reconhecer a origem divina. Ele expõe que eles não conhecem a Deus e por isso rejeitam o enviado do Pai. Mas os fariseus não eram pessoas que estavam todos os dias ali dedicados integralmente, 24 horas, a conhecer a Deus, porque não conheciam a Deus. Irmãos, aqui uma advertência para nós. Não podemos viver apenas por formalismo. Não podemos ir à igreja e assentarmos nos bancos ali, cumprirmos os rituais do sábado pela manhã, da escola sabatina. Quem sabe uma pessoa que tem uma função específica e importante, de grande responsabilidade na igreja, é um ancião, é um diácono-chefe, é um pastor, né? É um líder de algum departamento, mas não conhece a Deus. Resume a sua vida apenas ao culto de sábado, como se vestisse uma roupa dia de sábado e dissesse assim, hoje eu sou cristão, mas durante a semana negasse todos os princípios, valores pelos quais diz na igreja no sábado. Então, há aqui uma advertência para nós, não podemos apenas dizer que somos cristãos, mas precisamos viver de acordo com o reino de Deus. E aqui Jesus expõe que eles não conhecem a Deus e por isso rejeitam o enviado do Pai. Essa rejeição cumpre as profecias de Isaías 53:3, que diz que ele seria rejeitado. Né? Também João 1, 10 e 11, que diz que ele veio para os seus e esses não o aceitaram. Indica a dureza do coração humano e a sua preferência pelas trevas. A falta de entendimento, o fruto do orgulho e o apego do pecado é enfatizado em Mateus 13, versos 14 e 15, depois você pode ler, onde Jesus aponta que o endurecimento espiritual os impede de ver, ouvir e aceitar a verdade, mesmo diante de sua autoridade divina e missão redentora. Você já notou que por mais que a verdade seja dita de forma clara, quando a pessoa não quer aceitá-la, ele foi confrontado com o seu pecado pelaquela mensagem, pela pregação, pela admoestação, e ele agora busca subterfúgios, busca desculpas para tentar desculpar o seu erro. E isso é um endurecimento que acontece em nossa vida. Quando formos confrontados com o nosso pecado, precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Que lições você tira do diálogo de Jesus com os líderes religiosos? Como podemos ser de cima e não de baixo? Como saber a diferença entre ambos? E aqui nós vamos fechando a lição dizendo, querido amigo e amiga, será que você tem vivido à luz dos preceitos do reino dos céus? Você tem pensado nas coisas do alto, através da meditação contínua da palavra de Deus, através da internalização daquilo que é sublime? Ou você tem se preocupado muito com os entretenimentos deste mundo, com os padrões do mundo secular? Qual tem sido a maneira que você tem olhado para a sua vida? Tudo que você faz tem sido para honrar e glorificar o nome de Deus? Ou você tem se adequado aos padrões do mundo, aos padrões da moda, aos padrões de alimentação que é apresentado pelo consumismo deste mundo? Você tem vivido de acordo com as datas comemorativas que o mundo estabelece,
vivendo em um consumismo desenfreado e por isso tem dívidas e mais dívidas no seu cartão de crédito. Você não está vivendo a simplicidade do Evangelho. Você não tem aderido aos princípios de regime alimentar. Você não aderiu aos princípios da renovação do estilo de vida cristão. Você ainda está com a mente muito voltada para as coisas deste mundo, para as festas, para músicas mundanas, para livros que apresentam muitas vezes elementos sensuais, para filmes, novelas, coisas que desconectam, que estão totalmente contrárias ao princípio bíblico. Será que nós estamos pensando muito aqui embaixo e não estamos conectados com as coisas de cima? Lembre-se que quando Jesus voltar, uma das coisas que Ele não irá mudar será o nosso caráter. E esse precisa ser trabalhado. Nós precisamos ter a transformação de caráter, buscando perfeição em Cristo Jesus a cada dia, a cada momento, sendo pessoas mais íntimas com Deus. E Ele, com certeza, endireitará as veredas da tua alma. Lembre-se, a palavra de Deus diz em Isaías que você ouvirá a palavra por trás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que hoje você possa ouvir a voz do Espírito Santo em seu coração. Que mais do que depressa você possa abandonar e eliminar a concorrência que existe ao seu redor. Livros, filmes, novelas, entretenimentos, jogos, redes sociais que têm tirado o seu tempo para passar com Deus. Que você possa remover esses empecilhos e se conectar diretamente com a fonte de vida, com os raios que vêm diretamente do trono de Deus, para que esses te iluminem, para que esses te transformem e você possa evidenciar não somente os sinais, não somente as obras, os milagres de Deus, mas que você possa evidenciar também a evidência transformadora deste livro, que capacita você para viver de acordo com esses princípios. Que Deus abençoe você, que Deus te ilumine e que você possa se firmar na presente verdade. E nós nos encontramos aqui na semana que vem para estudarmos a próxima lição. Até lá!